Então, meus amigos, como falamos, com alegria, está aqui o nosso Velocino, a quem entregamos a palavra e vamos envolvê-lo, como nós falamos, com as nossas melhores vibrações. Uma boa noite, minhas amigas, meus amigos, que a paz do Cristo possa continuar a nos envolver. Esta noite, já começamos a nossa fala com o coração contrito, apertado, declarando a vocês a nossa saudade já. Estivemos aqui desde esta quarta-feira, importunando seus corações, quarta-feira, domingo, hoje à noite, contando então, esta é a quarta vez que estou aqui no Eurípides. Tive uma o ano passado, 3 agora, e por ser tão provalecido, já me sinto amigo de vocês, muito perto de vocês. Então quero agradecer o carinho com que me receberam, com que me envolveram, e tenho a certeza que o pouco que dei de coração, dei de alma, procurei fazer o meu máximo para que pudesse estar escalado para o time o ano que vem, que é a Copa do Mundo, né? Eu quero entrar para o time do Eurípides. Sei que o nível é alto, estou me esforçando para isso. E quero vir no ano que vem, se Deus permitir, para que a gente possa definitivamente vestir esta camiseta, entrar essa equipe vencedora do Eurípides. Então, agradeço vocês de antemão, já o meu muito obrigado. Esta noite, meus queridos, gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre a proposta do Criador da nossa existência. A que viemos? Qual o propósito da nossa vida? Qual o propósito dos minutos, das horas, dos dias, dos anos de passarmos aqui nessa existência? O que esperamos pelo fato de estar aqui? O que espera o Criador de nós ao oportunizar-nos esta trajetória, esta caminhada com aquelas pessoas que amamos, que gostamos, algumas outras talvez nem tanto, mas que nos servirão para desenvolver todas as dimensões do amor. Teve um pintor italiano, certa ocasião estava na Inglaterra, em Londres, e ele procurou, naquele solo, naquele lugar, distante da sua terra, uma musa, alguém que fosse uma fonte de inspiração para a sua próxima obra de arte. Dante Gabriel Rossetti já tinha um conceito positivo entre os artistas daquela época, mas procurava agora, naquele local que escolhera de coração viver, alguém para protagonizar a sua próxima obra de arte. Lançou um anúncio nos jornais da cidade e começou a selecionar aquela que seria a sua identificação, aquela em que ele deveria retratar com todas as suas habilidades, com todos os seus sentimentos, com todos os seus valores. Porque a pintura tem disso. Ela é muito diferente da fotografia, que é estática, mas a pintura, o pintor projeta a sua alma na tela. A gente consegue perceber a particularidade daquele que brinca com o pincel sobre a tela, utilizando-se de várias cores, tonalidades, mas é a alma do artista que vai naquela tela. Dante Gabriel Rossetti começou a entrevistar as jovens, belas, ansiosas, e ele começou a questionar uma a uma, a saber de sua vida, de onde era, para que a sua alma também pudesse identificar qual seria aquela melhor para o propósito a que ele se dispunha. E selecionou uma delas, uma jovem, de nome Lucélia. Ficou encantado desde o primeiro dia que a viu, desde o primeiro instante.
ela tinha um brilho nos olhos diferente daquele que ele procurava ou identificava nos outros. Era uma jovem que parece que correspondia a ele com outros sentimentos, que não tão especificamente, que não somente aquela vontade de auferir alguma vantagem econômica por aquela tarefa. Porque é evidente que a jovem que se serviria de modelo para a obra de Dante Gabriel Rossetti, teria o pagamento correspondente do seu trabalho, da sua tarefa. Mas ele encontrara nela algo muito mais do que isso. Os dias foram passando no ateliê de Dante Rossetti, e os dois, de uma amizade que logo se instalou, passou logo a passos largos para um carinho, para um devotamento, para um sorriso, para uma vontade de se prolongar na companhia daquela jovem. A Lucélia começou a povoar a mente desse pintor. Tudo aquilo que fazia na rua, aquilo que comprava, lembrava dela. Um vestido que via na rua, lembrava da tonalidade daquele que usara naquela manhã. Tudo começava a lembrar Lucélia. A vida parecia que tinha mais gosto, mais prazer, mais riqueza quando estava na presença de Lucélia. Os dias iam passando e ele lançando no quadro todas as tintas das suas emoções. Quase ao final de encerrar aquele quadro, já começava a sentir um pesar enorme, porque terminaria o contrato com aquela jovem, pagaria a ela pelo trabalho prestado e nunca mais haveria. Uma solidão começou-lhe a bater, um pesar muito grande. E quando ele terminou o quadro, lançou o último ponto sobre aquela tela e assinou, ele declarou a ela o seu amor, o seu encantamento, a sua vida. Disse a ela o que ela representava na existência dele, que nunca tinha conseguido perceber isso em alma alguma. E qual foi a surpresa dele? Ela lhe retribui com o mesmo sorriso, ela lhe retribui com o mesmo amor, com o mesmo encantamento. Estavam efusivas aquelas duas almas, passaram a namorar, noivaram logo adiante, e o quadro de Lucélia, lindamente retratada, estava na Academia de Artes de Londres, a um preço altíssimo. Ficou durante vários meses. As pessoas se enamoravam pela pintura, pelo quadro, mas sabiam do valor, arrefecia o interesse de tê-lo, até que chegou um homem de muitas posses, se encantou pela bela obra e pagou o preço justo por ela. O dinheiro foi suficiente para que lhes garantisse uma vida financeira muito tranquila nos primeiros anos. O casamento deste casal, o entrelaçamento dessas almas foi coroado de todas as alegrias. Fizeram um casamento junto à natureza, convidaram os amigos mais próximos, envolveram-se, prometeram juras de amor, e começou a vida dessas duas almas alegres em uma casa que eles mesmos adquiriram próximo de Londres. Os anos se passaram naquela alegria que parecia infinita, naquela alegria que parecia nunca mais terminar, naquela união que teve um início, mas que jamais avizinhava-se a possibilidade de um ponto final. Entretanto, como a vida não nos pertence, no entanto, como não somos nós aqueles que decidimos o que da vida deva ser feito ou não, embora muitas vezes em rogativas ao Pai, sem pedir, talvez no início a gente dá uma sugestão daquilo que quer. A gente faz a nossa oração, mas Senhor, a gente não diz no início, Senhor, seja feita a tua vontade.
Mas, Senhor, se puder, ajuda, colabora, levanta, deixa que eu vá nessa direção, que eu fique com ela, que eu fique com ele. A gente dá um palpite. Se tu puder me escutar, Senhor, me dê isso, eu estou precisando. Restitui a saúde ao fulano, que eu possa me recuperar, que eu encontre bom emprego. É só uma sugestão, viu? Como nós não podemos fazer isso, determinar a Deus aquilo que Ele tem de fazer ou não, mas Ele sabe o que é de melhor para nós. Entretanto, aquilo que parecia ser uma alegria, uma felicidade perenes, não foi. Lucélia contraiu uma doença, alguns anos depois do casamento, ficou muito frágil, muito fraca. Não lhe faltava recurso financeiro para qualquer tipo de tratamento. Levou Lucélia aos melhores médicos, aos melhores hospitais. Tinha recurso para todos os tratamentos, mas o diagnóstico era sempre o mesmo. Não tinha a medicina naquela ocasião condições de reverter aquele quadro de moléstia, aquele quadro de doença. Seria uma fatalidade da vida. A doença graçaria, evoluiria, envolveria todo aquele corpo, ainda que ele restasse de saudável, e ela fatalmente morreria. E os médicos, ao dizerem isso a Dante Gabriel Rossetti, perguntavam a ele se ele tinha interesse de que esta verdade fosse revelada a ela. Mas o amor dele não permitiu que isso acontecesse. Não vamos dizer nada a ela. Vamos envolver em bons pensamentos que sejam os últimos dias dela, aqui na esperança que venha ficar melhor. Ela não pode sofrer ainda mais com esta sentença cruel. Ele guardava a verdade com ele, mas na frente dela era alguém que parecia que tinha esperanças. Meu bem, tu vai ficar melhor. Vamos começar esse outro tratamento. Vamos acolar no outro médico. Orava com ela, dava as medicações possíveis para minimizar as dores e o quadro ia complicando. E ela foi com o tempo percebendo. Embora ele, à frente dela, dissesse isso, ela já sabia. Dante Gabriel Rossetti era toda esperança na frente de Lucélia, quando estava na sala aos sós, no seu escritório, era um homem dolorido. As lágrimas derrolavam no rosto, o coração estava apertado por aquela partida que não sabia quando se daria, mas estava perto. Os dias foram indo e Lucélia cada vez mais frágil. Uma noite em que a situação dela inspirava muito cuidado, ele passou a noite à sua volta, segurando a sua mão, envolvendo-a em carinho, e a chuva batia forte pela janela que separava aquele ambiente triste de fora por aquele outro ambiente hostil externo. E ficou ele naquela situação a noite toda, até que pela manhã, as mãos de Lucélia, que guardava entre as suas, arrefeceram-se, e ela foi. Este homem ficou sem razão alguma de viver. Deixou a barba crescer, não pintava mais, perambulava pelo mundo gastando aquilo que tinha ainda de economias. E anos depois vamos encontrar Dante Gabriel Rossetti na Itália, no seu país natal, caminhando a esmo pelas ruas de Roma, até que a chuva começa a bater no final daquela tarde. Ele se abriga em um prédio que tinha uma marquise projetada sobre a calçada, e naquele dia frio, com aquela chuva batendo, ele vê que o lugar tinha uma porta, e ele entra, público, ele entra. E quando começa a perceber o local, era de um museu de artes, de pinturas,
de obras clássicas. E ele, como pintor, começou a se encantar, olhar as obras que estavam sobre a parede, foi buscar lá suas experiências, e começou a olhar aquelas obras, e o guarda daquele museu, vendo aquele homem maltrapilho, com aquela barba comprida, o cabelo desgrenhado, começou a seguir aquele homem de perto, porque dali a pouco ele vai arranhar uma dessas obras, ele vai estragar uma dessas pinturas caras, e começou a seguir o homem, e ele foi seguindo. Dali a pouco ele para diante de uma obra que o deixa extasiado. Não avançou, não recuou, e este que cuidava desta pinacoteca, deste museu, aquele guarda chega perto dele, lhe pega pelo braço, lhe movimenta, e ele só aponta o dedo para o quadro. O guarda não havia percebido ainda. Quando ele olha para o quadro, parecia que era ele, Dante Gabriel Rossetti, projetado naquela obra, com a barba um pouco menor, o cabelo penteado, mas a fisionomia era a mesma. Ficou o guarda e Dante Rossetti extasiados. O quadro dizia autorretrato, Cecco Angioleri, um pintor do século XIV. Mas o que era aquilo? E ele perguntou, Dante Rossetti, depois que se fez daquela situação estática, perguntou, existem outros quadros desse pintor aqui? Sim, tem um lugar específico de obra só desse pintor, então o senhor me leva lá, eu gostaria de ver. E ele chega, e uma outra ala que são só obras de Cecco Angioleri, do século XIV, e começa a olhar e para diante de uma. O título da obra era A Imagem Mística da Radiante Inês. Era a sua Lucélia, pintada no século XIV. Era ela que estava ali, a sua Lucélia, mas o que era aquilo? E ele recordou das últimas palavras que ela havia dito a ele. Antes dela deixar o corpo, ainda naquela noite, quando a chuva batia, ela olhou para ele e, nos momentos de lucidez, disse assim: fui tua e voltarei a ser novamente. Aquela frase ficou na mente dele, mas ele não sabia explicar o que era. Ela estava doente, estava louca, desvairada. Fui tua e voltarei a ser novamente. Quando ele olha aquele quadro de Cecco Angioleri, do século XIV, a imagem mística da radiante Inês, perguntou ele, para alguns que conheciam obra, quem era aquela? Aquela, a Inês, havia sido a esposa de Cecco Angioleri no século XIV. E aí aquela frase, fui tua e voltarei a ser novamente. Estiveram juntos no século XIV. Estavam juntos agora no final do século XVIII, início do século XIX, e ela dava a esperança a ele de que voltariam a ficar juntos novamente. Entendeu ele esse mistério da vida, que é a reencarnação. Fui tua, voltarei a ser novamente. Ele mudou a vida dele dali para frente. Começou a traduzir as suas emoções da alma através da poesia, não mais pela pintura, mas continuou com um dom artístico, a valorizar a vida, porque ele tinha a certeza que voltaria a ver a sua Lucélia novamente. Nós estamos aqui, já estivemos, voltaremos a estar num processo de conhecimento, de evolução, a que viemos. Nós vamos encontrar o início dessas nossas divagações filosóficas na resposta que dão os espíritos superiores a Kardec na questão 132. Qual o objetivo da encarnação? E os espíritos respondem: Deus
impõe aos homens a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Isso Dante Gabriel Rossetti entendeu intuitivamente, que se ele tivesse tirado a sua própria vida naquele momento, talvez não encontraria Lucélia tão rápido como ele gostaria de encontrar. Deus impõe aos homens a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Dante, Gabriel Rossetti e Lucélia passaram por um período difícil de expiação, de aprendizagem, de dores. Queridos, nós nos encontramos no mundo da escala dos mundos, desta hierarquia e harmonia dos mundos, no mundo chamado de provas e expiações. Não é mais um mundo primitivo, um mundo selvagem, é um mundo de provas e expiações. É o melhor dos mundos no universo? Não, não é o melhor dos mundos do universo. É o pior dos mundos do universo? Também não é o pior dos mundos do universo. Nós estamos a caminho. Deus impõe aos homens a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. E nessa expiação nós vamos aprendendo os propósitos da existência de nós mesmos. Provas e expiações o nosso mundo. E é interessante nós verificarmos que, dentro desta análise de provas e expiações, é difícil encontrarmos alguém só em expiação. Porque a expiação é também uma prova. Prova é adquirir conhecimento. Quando falamos em prova, estamos adquirindo um conhecimento. Estamos exercitando o conhecimento que nós estamos buscando. Quando nós falamos em provar, é testar esse conhecimento. É como a gente faz na escola, na faculdade, nós vamos testar o nosso conhecimento. Por isso que muitas vezes a nossa expiação é uma prova também. Passar o que passou Dante Rossetti, além de ser uma expiação, era uma prova. Como é que ele poderia levar essa prova? Com rancor, com pesar ou mudar? A forma como ele encara aquela situação é uma prova. Por isso que muitas vezes uma própria expiação que diz respeito ao fato de nós aprendermos aquilo que nós nos equivocamos no passado. Expiar é equilibrar aquilo que por nós mesmos desequilibramos na nossa existência. Expiar é aprender a responder pelos seus próprios atos quando equivocados na causa. E quando nós passamos então por esses momentos de expiação, nós estamos nos provando se já entendemos, se já compreendemos, para aceitar aquela situação como um propósito de evolução espiritual. Porque muitas vezes nós podemos estar passando por uma expiação e não valorizarmos esse momento. Rodarmos nesta prova, e aí talvez será necessário passar por esta expiação novamente. Não é o fato de só estar sofrendo que simplesmente nós estamos nos equilibrando conosco mesmo. Não, agora eu estou sofrendo, basta sofrer. Então, quando eu desencarnar, eu vou estar livre. Mas a forma, o aprendizado decorrente da expiação vem como a forma como nós passamos pela expiação. Se a gente passar por aquela situação, reclamando, intolerantes, desequilibrando os outros que estão na volta também, fazendo com que os outros sofram tanto quanto nós, aqueles que estão na volta, é gente resignado. Aquela expiação não está servindo para o desabrochar das virtudes da alma. Talvez nós tenhamos ainda que continuar com aquele caminho, com aquele aprendizado. Porque às vezes a gente só acha, não, mas se eu estou sofrendo, basta sofrer, eu vou até o final, vou sofrendo, vou aguentando, vou esperneando, dando coice em todo mundo, e deu, eu saio daqui e acabou, estou livre. É a nossa maneira diante daquela situação.
E a gente acha, não, está acontecendo isso, o que eu fiz no passado? A gente já fica, e não o que nós temos que fazer daqui para frente. A gente quer saber o que fez no passado, mas continua chorando e lamentando. Você olha para trás, não, o que eu fiz? Eu atirei pedra na cruz, a gente diz, né? Você olha, eu estar passando por isso, olha, o Senhor tomou-lhe umas pedradas, eu acho minha. Eu atirei pedra na cruz. Ou eu servi a última ceia fria, eu acho. Era eu que tinha que servir. E o Senhor comeu fria esta ceia. Então é isso, viu? Eu estou pagando. E a gente acha que tem que passar por aquilo assim. E não entender. E não envolver-se com aquela situação para sairmos efetivamente melhores. Prova e expiação estão juntas. Na realidade, nós, quando passamos por essas situações, é porque já no passado nos equivocamos com relação às escolhas e não optamos pelo amor, não optamos pelo entendimento, não optamos pela humildade, optamos pelo orgulho, optamos pela vaidade. E ao continuarmos sofrendo agora de forma angustiosa, de forma visceral, na realidade nós não estamos corrigindo aquilo que foi a causa, o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque a gente talvez não aceite que Deus tenha nos dado esta expiação, ainda o nosso orgulho. Então a vida se torna esta expiação, mas nós temos que aprender como passar por ela, ter esta fé de pedir a Deus que nos ampare, nos sustente nas boas escolhas, que a gente possa caminhar no sentido de manter-nos equilibrados, porque este mundo é assim para todos. A gente olha e acha que o fulano, não, ele está bem, o vizinho está bem, o fulano está bem. Não é. Esse mundo é um mundo de provas e expiações para todos nós. Nós estamos aqui, brincamos no nosso seminário de domingo, a gente está aqui, é num grande hospital ainda, uma enfermaria, um SUS, né? Lotado. Os que estão um pouquinho melhor alcançam o remédio para os que estão um pouquinho pior. Mas ninguém pode se dizer que está curado e são. Não. A gente está alcançando um remedinho para um, para outro, vem, o outro chora no ombro da gente, a gente ouve, estimula. Amanhã depois é nós que vamos estar precisando do amparo de alguém, do consolo de alguém. E assim é, este é o processo. E às vezes esta situação por ser ainda este momento nos gerem muito ansiedades. A gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Vejam, a gente está sempre preocupado, mas como é que vai ser o dia de amanhã? A gente tem ansiedade por tudo, sai na rua de manhã, vai pegar um ônibus. Então, será que o ônibus vai vir no horário, não vai vir no horário? A gente já começa a preocupar aí. Então, pode não vir no horário. Estragar, quebrar o ônibus, não vem, eu vou perder a hora de chegar para bater o ponto, o chefe vai me chamar a atenção, e a gente já fica preocupado, ansiedade. É deste mundo, porque as coisas não são assim. Ainda nós não vivemos ainda mais aqui ainda pela a nossa própria história aqui do Brasil. Tem países que já adquiriram um outro status, pelo menos nessas relações sociais, de um pouco mais de respeito. Se o ônibus diz ali, passa às 18h01, ele passa às 18h01. Esses dias um amigo meu me disse, olha, eu estava lá na Alemanha, e eles mandaram avisar pelo alto-falante que o trem iria atrasar 3 minutos e pediam desculpas. Imagina. Quem trabalhasse aqui ia ficar rouco, né? Só atrasou de novo, ia ter que ficar numa cabine blindada. Esse homem ia sofrer sério risco de vida, ia ter que ganhar do salário dele um adicional de risco de vida. Não daria certo. Vejam, então a gente tem essas ansiedades já de manhã. Muito bem, às vezes pode chegar o ônibus no horário, o trem no horário, mas vem lotado. E aí a gente fica, entro ou não entro? Então eu entro ou não entro? Vou nesse aí ou não vou? Vou pendurado ou não vou? Né? Será que eu chego vivo lá se eu entrar aqui assim nessas condições? Mas também se eu não entrar, eu chego atrasado, tem que esperar o outro. Vejam, ansiedades. Não é um mundo de provas e expiações?
A gente sai depois para almoçar, também vai almoçar, para escolher o lugar, depois o que vai comer, como ou não como. Eu vi lá a medida certa, que não é para comer isso, mas eu quero comer. Olho e fico naquela ansiedade, a gente vai, não vou botar, só um pouquinho não faz mal, e põe, e vai, aquela ansiedade depois faz mal, a gente se olha no espelho, não era aquilo que o médico chama atenção. Ansiedade, a gente está na vida ainda assim, dentro das nossas escolhas. A gente casa, a esposa engravida, aquela alegria, e a gente fica pensando, Deus, que tenha saúde, né? A gente quer que tenha saúde, que nasça uma criança saudável, mas também a gente não tem certeza. Ansiedade. Eu me lembro do primeiro filho, quando a minha esposa estava grávida, a vontade que eu tinha, e eu dei nas minhas orações, uma ideia para o Criador. Se olha, nesses momentos que tivesse uma barriguinha de acrílico, para a gente enxergar lá dentro e acompanhar. Seria bonitinho, né? Eu tenho uma barriguinha, um visorzinho só, né? E a gente pudesse espiar, ver como é que está. Seria bom, eu dei essa ideia. Vocês já viram que não adiantou nada, mas eu dei. São ansiedades, será que vai nascer, como vai nascer, de que jeito vai nascer, que tenha saúde. Ou que nem que brincam lá no sul, às vezes, quando nasce, não é tão bonito assim, a gente olha, não, mas ainda bem que tem saúde. Vai se criar. Tem gente que se cria com o nome de Velocino, né? Só se criou, a criatura se criou. Então, ele tem saúde, tá bom. Mamãe já está contente. Então vejam, são ansiedades, a vida é feita dessas ansiedades. A vida é feita dessas ansiedades. E como é que nós vamos lidando com isso? Aquele que diz assim, não, eu tenho uma vida tranquila, paz, esse morreu já, desencarnou. Aqui não tem. Não tem, todos nós passamos, a gente pode minimizar, sim, os efeitos disso, não ser exagerado demais, mas minimizar os efeitos disso, modular, mas vai continuar oscilando, mas nós vamos modular, não para ser lá em cima, lá embaixo, vamos modular. Esta é a ciência, mas chegar e dizer, não, a minha vida é uma paz, a minha família... Meu filho, tu é um ET, não é daqui, tá anestesiado, vamos fazer uma desobsessão aqui. Então, é assim, a nossa existência é assim. Agora, a gente vai aprender a modular isso. Esta ansiedade é natural, mundo de provas e expiações é assim. Nós não dominamos isso do que vai acontecer logo ali adiante, não temos o mínimo controle sobre isso. Agora, por isso que lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se é possível ser plenamente feliz aqui na Terra, os Espíritos respondem que não. A felicidade plena não é daqui, mas diz os Espíritos, nós podemos ser tão felizes quanto seja possível na Terra. Nós podemos ser tão felizes quanto seja possível aí na Terra. Então, nós temos que aproveitar os bons momentos. Não ficar pensando naquilo que pode acontecer lá adiante. Não, mas pode acontecer isso, e a gente sempre pensa no pior. Não pode acontecer que meu carro seja colidido, pode acontecer que me roube o meu carro, pode acontecer, mas que isso? Veja, às vezes a gente até está atraindo, porque há uma lei de sintonia no universo também, a gente pode estar atraindo. Às vezes a pessoa está numa parada à noite, diz, vão me assaltar, vão me assaltar, vão me assaltar. Talvez está passando um rapazinho ali que nem queira isso, mas a gente está chamando, ele olha e diz, não, Velocino, aquela pessoa sozinha lá, quem sabe ele não tem alguma coisinha para eu aliviar ele. Está carregando muita coisa, eu vou ajudar, vou aliviar ele. Mas a gente está chamando. Então, podemos ser felizes o tanto quanto é possível aqui na Terra. Mas há possibilidade, sim. Então, aproveitarmos esse momento que nós estamos aqui.
valorizasse, puxa, que bom a gente está aqui, aproveitando, ouvindo essas músicas, a leitura, o que a Casa Espírita e a espiritualidade nos traz, a gente retorna para casa melhor se soubermos aproveitar o luar, a noite estrelada, aproveitarmos a chuva quando chove também, porque aqueles que plantam precisam de chuva e a chuva é importante. Mas às vezes a gente pode ter ansiedades. A vida é assim. Nós só precisamos modular, aprender a modular isso. Agradecer aquilo que acontece conosco. A nossa vida, os dias alegres, agradecer, bom, os dias de prova, os dias de dificuldades, vamos pedir ajuda, vamos seguir adiante. Porque tem situações que, além das aflições normais nós criamos outras. Já existem normais, nós já trazemos para essa existência aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, as dificuldades, as aflições, já é normal no nosso mundo. Mas às vezes nós nos sobrecarregamos aqui mesmo de outras que não precisávamos sobrecarregar. Às vezes o nosso próprio desconhecimento de nós mesmos sobrecarregam aflições sobre as nossas existências aqui. Quantas coisas a gente faz, às vezes por até mesmo ainda não criar uma identidade consigo mesmo, a gente cria aflições. Se a pessoa que não gosta daquelas músicas batistaca, tum, 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 não adianta ela ir para uma discoteca, chegar lá, pedir para o DJ e botar uma outra música lá, não vai adiantar. Mas por que ela vai lá e se aflige por estar lá? Então que não vá lá. Se eu vou lá, eu me aflijo, eu não gosto de estar lá, mas eu me obrigo, então não vá. Porque se esse é um lugar que tu não gosta de estar. Nós temos que nos autoconhecer. Isso eu gosto, isso é bom, isso eu me sinto bem, isso eu não gosto. Eu não vou me afligir ainda mais com aquelas coisas que eu já sei que eu não gosto. Mas para isso eu tenho que me olhar para dentro de mim e saber o que eu gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Porque nós às vezes fugimos desse entendimento para conosco mesmo. De nos olhar no espelho e dizer, quem és tu? O que tu gosta? O que tu está fazendo aqui? E a gente se desconhece e vai agindo como agem os outros. Não tem aquela música lá, e vida de gado, povo marcado. E a gente vai sendo marcado. E vai onde vai o rebanho, porque todo mundo faz, a gente vai fazendo também, mesmo que não goste, mas vai fazendo, está na moda, tem que fazer. Criamos aflições para nós que não precisa. Mas todo mundo faz, a gente tem que fazer. É como se fosse uma tribo. Tum, 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 bate para um lado, a gente caminha para um lado, bate para o outro, a gente vai para o outro. Vai. Então a gente, quem eu sou? Eu quero andar para lá, eu quero fazer passinho para lá, passinho para cá, ou não quero? Eu tenho que saber, mas esse povo está indo para onde? Pessoal, vocês estão indo para onde? Ah, nós vamos para tal lugar. Ah, opa, não quero, deixa eu desembarcar aqui, não vou. Mas eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que saber, para isso eu tenho que me olhar, vejam. A falta de autoconhecimento gera aflições. E aí a gente vai querendo fazer aquilo que todo mundo faz, o que os outros fazem. A moda é fazer assim, a moda é usar tal coisa, é usar a marca tal, é usar isso, aquilo, outro. Compra as felicidades em longas prestações, né? Tem um sociólogo polonês muito interessante sobre esses debates, Zygmunt Bauman. Quem quiser ler, botar na internet, é bem interessante, ele fala sobre isso. Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês, ele fala sobre isso, da gente comprar nossa felicidade em carnês. A gente acha que vai ser feliz se comprar em carnê. E a gente às vezes acaba comprando aquilo que não precisa em condições que não pode pagar. E depois se aflige porque não pode pagar. Mas a gente já sabia, a gente acha que o dinheiro é borracha, né? Que a gente consegue botar Rio de Janeiro dentro de Niterói. Não consegue. A gente acha, não, mas vai dar. Não, mais 2.000 aqui, mais 3.000. Não, isso aí eu parcelo em 15, 20 vezes e vai. E a gente não sabe que a matemática é uma ciência exata.
É uma ciência até fundamental das outras ciências, né? Ela não é uma ciência material, como a física é. Porque ela não é uma física, não é uma ciência material, porque ninguém viu um 8 pela rua andando assim, né? Que pode tocar. Só quando tu veio para Eurito, tu viu um 3 aí andando por aí. Não, não. Ah, eu vi um alegre correndo, saltitante. Não é. É fundamental. Tanto que se fosse material, talvez a metade de 8 poderia ser 3, né? Imagine 2 bolinhas, cortar pela metade, apaga a metade, pode ser 3. Mas se eu apagar a parte de cima, pode ficar 0. Mas não é material, ela é fundamental. Mas a gente não consegue, às vezes, entender isso na matemática da nossa vida, do nosso dia a dia. A gente vai comprando, não, vai dar um jeito, vai dar um jeito, vai dar um jeito. E hoje inventaram a facilidade daquele dinheiro de plástico, né? Diz que aquilo é obra do coisa ruim aquilo, né? Porque a gente... E quando tem ansiedade, como é bom aquilo, né? Parece que funciona. Ai, eu estou angustiado, vou lá para o Barra Shopping com esse dinheirinho de plástico aqui, eu vou fazer minha felicidade, vai passando, tchum, tchum. Aí quando vem a fatura, vem a depressão mais profunda ainda. Porque a matemática, nós criamos as nossas próprias aflições. Eu preciso disso. Essa é uma perguntinha que está até na obra do Jason, Caminho das Virtudes. Ele diz assim, é a pergunta multiuso. É interessante, é uma pergunta multiuso. Eu preciso disso. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar. Senão eu vou adquirir tal coisa, eu preciso disso. Ah, me convidaram para ir em tal lugar, eu preciso disso. Pergunta multiuso para tudo, eu vou comer isso e tal, olha, eu acho que é a última refeição da minha vida. O Velocino diz que ele não sabe o que vai ser amanhã, diz, eu vou comer agora, para chegar do outro lado, não sei se eu vou ter que ficar esperando lá até me chamarem. Já sai satisfeito, né? Eu preciso disso. A gente tem que se perguntar, uma pergunta multiuso, serve para tudo. Quer dormir mais tarde, olha lá, vai dar um filme, e a gente fica naquela ansioso, vejo ou não vejo, mas vai terminar 1h30 da manhã, outro dia 5, 4h30, 5 horas, eu tenho que acordar, eu preciso disso, isso vai me fazer melhor. É uma pergunta multiuso, ela é o coringa, serve para tudo. Evita aflições. Vamos deixar aquelas aflições que nós já temos normais da vida, vamos deixar essas, não vamos criar mais. Senão a gente vai andando para onde todo mundo vai. Então vai todo mundo para lá, a gente vai indo. Para onde é que está indo? Não sei, mas o pessoal está indo, deve ser bom. Vamos indo, vamos tocar. Não é assim. Mas a gente tem que se entender. Tanto que daí a gente às vezes já está usando, veja, as pessoas às vezes até dizem, fulana está, quando é uma festa de gala em algum lugar, fulana usou Dior. Não diz se ela está de vestido, de casaco, de calça, não. O mais importante é o estilista e não o que ela estava vestindo. Podia estar um frio danado, ela está com os braços de fora, roxa de frio, está de Dior. Está de Dior. Está de Saint Laurent. Mas, e a gente vai criando isso. Então, isso é mais importante. Será que é mais importante? Mas todo mundo faz, mas e aí? Será que está todo mundo consciente daquilo que está fazendo? Então, nós criamos mais aflições para nós. Aí, porque dizem os Espíritos, olha, a gente tem aflições decorrentes também do nosso desconhecimento. Nós nos desconhecemos. E se a gente começa a se conhecer, a gente daí começa, não, eu vou por aqui, eu vou por ali, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando a gente entende a que viemos, qual é o nosso propósito, a gente começa a entender melhor, a separar as coisas. Não, isso não me interessa, isso me interessa. Teve um professor de antropologia que foi fazer um doutorado na Austrália. E ele ficou durante um tempo numa tribo, uma ilha próxima do continente. E essa tribo era interessante, ele dizia o seguinte, olha, eles foram fazer uma preparação para a caça de um animal no dia seguinte. Eles iam à caça de um animal para provisão de alimentação da própria tribo. Porque só se alimentam quando precisam e vão à caça quando necessário. Então eles prepararam, eles iam caçar emu.
Era um tipo de uma ema que tinha lá. E eles focam, só nós vamos caçar emu. E aí mostraram para esse professor, olha, eles sentaram em volta de uma fogueira. Um deles fez o papel da ave que iria ser caçada, um outro o do caçador, que representava um caçador da tribo, e ficavam fazendo uma dança ao lado, junto àquele fogo, à volta do fogo. E daí a pouco ele abatia aquela ave, trazia, era uma encenação. Por quê? Porque eles diziam o seguinte: nós estamos nos conectando com as divindades, segundo a visão deles. Porque a ave que vai servir de alimento para nós, a divindade já está separando na natureza, nós só vamos lá pegar aquilo que a natureza já preparou para nós. Então nós estamos nos conectando, nós vamos caçar emu. Aí saíram no outro dia para caçar o emu e esse professor junto, ensinaram para ele como é que era a pegada do emu. Olha, assim, desenharam no chão e tal, o senhor vai nos ajudar a caçar, a achar o emu. E andaram a manhã inteira em nada do emu. Metade da tarde, nada. Dali a pouco ele viu umas pegadinhas lá de um wallaby, que é um canguruzinho menor. Aí eles assim, bom, nós já estamos 8 horas caminhando, nada de achar emu. Diz, quem sabe vamos pegar um wallaby, olha aqui, ó, tá perto, olha aqui. Diz, não, sentaram todo mundo para ele explicar, fizeram um desenho, nós dançamos para caçar o emu, ele fez o emu, nós temos o estoque do emu, nós estamos com a ferramenta para caçar emu, nós viemos caçar emu e nós vamos caçar o emu, tu entendeu? Diz, tá bom. Saíram mais umas 5 horas de caminhada, nada, ele viu um canguru por lá, e vamos atrás do canguru. Disse, não, calma. Sentaram de novo, porque eles têm todo o tempo do mundo, explicaram para ele tudo de novo. O desenho do emu é esse, a pegada do emu é esse, nós vamos caçar emu, nós vamos pegar o emu. Eles têm, aí ele voltou e disse assim, eles têm foco, nós não temos foco. Nós temos que saber qual é o emu da nossa vida. Nós viemos para cá para caçar emu, o nosso emu. Eu tenho que saber qual é o meu emu. Qual é o objetivo da minha vida? Eu vim para cá para isso. Eu me conhecer. Para criar o meu objetivo nesta vida. Qual o meu objetivo? Qual o meu talento? Aquilo que eu posso fazer para desenvolver? Para aprender, para provar? Qual o meu emu? E não fugir do foco, porque às vezes o que a manada faz é isso, nos levar para um lado, nos levar para o outro e tal, mas nós não podemos fugir do foco. Então, o meu foco é esse. O meu foco é a família. O meu foco é a espiritualidade. O eixo é a espiritualidade. E a gente pode desenvolver várias tarefas aqui com o eixo da espiritualidade. E aí eu encontrar, sem perder o leme, caçar emu. Qual o meu emu? E nós temos que começar agora. Não dá para deixar para amanhã. Vocês já viram? Tudo que a gente vai começar, a gente diz assim, eu vou começar amanhã. Então, quando eu sair daqui, eu vou começar. Não, amanhã eu procuro o Gilberto, eu procuro o Gils, eu procuro a Lia, eu procuro... Amanhã... Não, nós temos que começar agora, hoje, não é amanhã. Se a gente deixar para amanhã, a gente dorme. Dormir vai sonhar, depois vai acordar, e aí deu. Temos que começar agora. A gente está deixando para amanhã, está deixando para amanhã, está deixando para amanhã. E a gente vai dizer, quando eu me aposentar? E cada vez vem uma outra regra, era 60, 65, 70 anos e contribuição, daqui a pouco a gente morre e não se aposenta. Então nós temos que começar. E até como se todas as tarefas no bem dependessem das pessoas aposentadas, e não. Na casa espírita não é só aposentados que tem, não. A gente usa aquilo que seria o tempo livre, aquilo que as outras pessoas vão estar talvez na frente do televisor, andando para lá e para cá. Não, a pessoa está lá trabalhando, porque é o foco. Eu criei o meu foco, é isso. Eu preciso disso. Ah, não, eu preciso daquilo. Aquilo é mais interessante para mim. Então, começarmos. É difícil no início? É claro que é difícil. Ninguém diz que é fácil. Mas precisa persistência, dedicação, não perder o foco, não perder o foco. E realizar.
Porque a gente tem que ser também, né, Gilberto, um pouco doidinho para estar na casa espírita, né? Você veja, quando a gente vai fazer um chá, o Raul Teixeira que brinca, né? Quando a gente faz um chá beneficente. Então aí os trabalhadores assim, olha, tu traz a torta, tu traz os canapés, tu traz o chá, tu traz não sei mais o que, tal. Tá, agora nós vamos fazer os convites para vender, e nós compramos. A gente traz o que vai comer, compra o ingresso para comer, e se sobra, a gente divide para pagar ainda para levar. Olha, agora em promoção, meia torta. Ainda nós vamos ter que pagar o que sobrar para levar para casa. Não pode ser gente muito certa. Espírita não pode ser muito certo, né? Então é isso, mas sabe que aquele dinheiro está indo para o trabalho lá, dos jovens, da vila tal, eu preciso construir tal coisa, está sendo canalizado para um fim positivo, para ser menos aflitiva a vida para aqueles outros que ainda não conseguiram acordar-se disso. E fazemos, tem que ser agora, porque não adianta a gente só não fazer o mal, diz, não, eu não faço o mal, mas também a gente não faz o bem. Deus disse, Jesus diz, não sejais mornos, seja quente ou frio. É claro que a gente sabe que para sair de uma situação de egoísta para de caridoso, não é um salto, a gente tem que passar pelo meio termo, mas não pode ser da nossa personalidade estar eternamente no meio termo. Sejais quente ou frio. Evidentemente que para passar de um para o outro eu tenho que passar pela condição de morno, mas não pode ser a minha condição permanente de estar como morno. E aí nós vamos aprendendo, exercitando. Os convites são lançados a mão cheias para nós. A que viemos? Viemos para amar. Por mais difícil que seja esse aprendizado, para amar. Porque a alma que ama se sente muito bem. Muito bem. Não aquele amor possessivo. A alma que ama, liberta, se sente muito bem. Divaldo Pereira Franco contou uma ocasião, uma história de uma senhora. Ela chegou no centro espírita aquela noite, a primeira vez, não a conhecia, ela ficou para o passe. Quando o Divaldo e outros médicos foram aplicar o passe, ele chegou na frente daquela senhora e viu uma luz significativa em torno daquela criatura. Muito simples, vestida de uma forma muito simples. Além da simplicidade da sua vestimenta, era uma pessoa humilde da alma. Porque a humildade não tem relação nenhuma com a condição financeira. Uma pessoa rica pode ser humilde e um pobre pode ser muito orgulhoso. Ela era uma pessoa humilde de alma. E Joana de Ângeles diz para ele, Divaldo, está diante de uma pessoa muito nobre. Ele aplicou um passe, depois conversou com aquela senhora. O que ela estava fazendo ali? Ela disse que estava passando por algum problema, mas não disse o que era. Aí ele convidou ela para vir a trabalhar, conhecer a doutrina espírita, ela começou a frequentar. Daí a pouco ela fez um curso para passe, começou a aplicar passe, e ela era analfabeta. Ela aprendeu o Evangelho segundo o Espiritismo ajudando os outros, porque ela dava passe nas pessoas que precisavam fora do centro, e ela ia na casa das pessoas e ia com o Evangelho debaixo do braço. Chegava lá para aplicar o passe, dava o Evangelho para a pessoa, pedia, abra numa página e vamos ler, vamos estudar. A pessoa abria, lia, ela ouvia, prestava atenção, fecha, dava o passe, ia na casa da outra, assim ela foi, estudou. Ela conhecia o Evangelho assim, fazendo bem. Ela poderia chegar e dizer, eu não sei ler, não vou ler, a vida é assim. Não, vou achar uma solução. Fazendo bem, ela aprendeu o Evangelho. E às vezes ela chegava na casa de alguém, dava o Evangelho para ler, e a pessoa disse, não, eu sou analfabeta. Disse, então é porque Jesus não quer que a gente estude hoje. Pegava, vamos para o passe direto. Pronto. Jesus não quer que a gente estude hoje. Vamos para a prática, para o passe direto, e assim foi. Era uma alma muito querida lá do centro. E depois de passar algum tempo, ela não estava vindo ao centro.
Aí Divaldo foi saber, foi até lá, foi até a casa dela. E aí ela estava muito ruinzinha sobre a cama. Divaldo foi lá, conversou, aplicou um passe, começou a frequentar mais seguido a casa dela e outros confrades do centro. E um dia, ela já sentindo que estava no final daquela existência, pediu que Divaldo abrisse a porta do armário muito simples que tinha no quarto dela. Divaldo abriu. Ao abrir aquele armário, tinha pilhas de jornais antigos ali dentro. Divaldo, tira por favor esse que está em cima. Ele foi abrindo. Na realidade eram reportagens de um médico pneumologista famoso de Salvador. Divaldo já ouvira o nome dele. E era fotos e reportagens ao longo de vários anos desse profissional. Disse, mas quem é este? Disse, é o meu filho, disse ela. Ele levou um choque. Teu filho? Sim, porque na mente dele passou, disse, mas por que ela está nessa situação aqui? Esse homem tão bem estabelecido, e ela aqui? Disse, mas ele sabe que a senhora está assim? Ele disse, não, ele não sabe, faz muito tempo que eu não falo com ele, mas era de Salvador. E ela viu aquele ponto de interrogação no Divaldo, e vendo aquele amigo, ela contou para ele, Divaldo, este meu filho, era alguém muito inteligente desde cedo. Ele chamava a atenção das professoras. Que menino inteligente, ele vai ser alguém na vida, alguém importante. E eu dei tudo que podia para a educação dele. Ele passou numa universidade federal de medicina. Pelos méritos dele, pelo estudo dele, um espírito inteligente, ele passou. Mas para sustentá-lo lá no curso, muito eu fiz também. Lavei para fora, vendi acarajé, fiz de tudo, porque o curso, embora sendo uma universidade federal, era caro, de materiais, de equipamentos. E eu, Divaldo, assim, muito pobre, fiz, acompanhei, ele se formou. No dia da formatura, foi o último dia que eu ouvi. Eu passei aquela semana me preocupando com a roupa que ia usar na formatura. Está vendo, Divaldo, aquele vestido vermelho ali de veludo? Eu, com uma pele negra, fico bonita naquele vestido vermelho. Comprei, Divaldo. Comprei 2 sapatos iguais. Porque um eu fiquei treinando aqui em casa. Porque eu ia quebrar o salto, eu não estou acostumada, ando de chinelo, mas não queria fazer feio para o meu filho. Fiquei treinando a semana inteira com sapato. Aí no dia da formatura, da glória dele, eu também prazerosa com aquele momento, fiquei em casa aguardando vestida, com aquele vestido vermelho, aqueles sapatos ali. Meu filho fora na faculdade providenciar algumas coisas antes e retornou para me buscar. Quando ele chegou em casa, chamou um táxi, quando avisaram que o táxi estava ali, ele estava meio sem jeito naquele dia. Eu me aprontei, estava saindo à porta, ele disse assim, mamãe, se eu te pedir uma coisa, tu não vai ficar mal comigo? Mas é claro, meu filho, que mãe poderia ficar mal por um pedido de um filho? Seja o que fores, me peça, por favor. Minha mãe. É que eu conheci ao longo desse curso de medicina um dos professores mais renomados de Salvador. Conheci a filha dele e namoramos nesse período. Mãe, a senhora entende, ele é de uma família muito rica, mãe. Eu tive que dizer a ele e a minha namorada que eu era educado por uma madrinha, que eu não tinha família. E hoje também vai ser o dia do nosso noivado. Mãe, seria muito eu te pedir que tu não fosses na minha formatura? E ela sorriu para ele e disse assim, é claro que não, meu filho. Tu estás tirando um peso da minha alma. Eu não saberia como iria me portar lá. Eu sou muito simples, tu sabe. Eu te entendo, meu filho. Olha só quem ama o que é capaz de fazer.
Vai, meu filho, seja feliz, faça o teu caminho. E ele foi deixar uns cheques assinados para a mãe. Mãe, quando tu precisar, está aqui o cartãozinho, eu vou trabalhar com aquele professor. Quando tu precisar, me liga, eu venho, vou deixar. Não, meu filho, não precisa deixar nada aqui para a mãe, não. Deixa só o teu cartãozinho, teu telefone. Mas tu sabe que doença de pobre é diarreia ou gripe, e isso eu já estou acostumada. Vejam só a altivez de um espírito. Vai, meu filho, vai com Deus. Ela contou isso para o Divaldo. Foi a última vez que eu o vi. Divaldo, está na hora de eu retornar para a pátria espiritual. Ele vai te procurar. E quando ele for te procurar, diga a ele que eu o amo. Eu o amo com todas as fibras da minha alma. Ele não foi capaz de entender, mas eu o amo. Diga a ele isso. Meus queridos, o amor transforma todos nós. É um exercício divino na nossa existência. Viemos aqui para aprender a amarmos-nos e amar ao próximo com todas as fibras de nossa alma. Muito obrigado pela acolhida que me deram em seus corações, pelo amor que me endereçaram nestes dias tão lindos na minha existência. Deus os abençoe. Muito obrigado.